Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui respondendo as suas perguntinhas lá do Instagram. E vamos que vamos responder aquelas que não cabem em um stories de 1 minuto. E lembrando, se você quiser que a sua pergunta tenha prioridade aqui nesses vídeos, comenta nesse vídeo aqui que o próximo eu vou responder a sua perguntinha. Beleza? Vamos lá então. Samuel Souza perguntou o seguinte: como faço para saber a hora certa de mudar de igreja? O que devo buscar para isso? Bem, a hora certa de mudar de igreja. Eu já fiz até inclusive um reel sobre isso e deu polêmica, viu? Tem uma galera aí que não gosta de você falar que tudo bem você mudar de igreja. Pessoal, eu sei que existem os famosos macacos que ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja, porém, tirando essa galera aí que não tá querendo de fato uma igreja saudável, ele tá querendo um lugar onde ele pode pecar, ele tá querendo um lugar onde seja confortável para ele. E a verdade é que a igreja mais perto da sua casa nem sempre é a igreja mais perto da Bíblia. Então eu começaria falando o seguinte para você, Samuel: a hora certa de você mudar de igreja. Você tem uma palavra de Deus? Você recebeu uma palavra em relação à mudança, a transição? Outra coisa que eu levaria em consideração: você tá num lugar tóxico, está num lugar onde você não acredita nas doutrinas daquele lugar. Agora, toma cuidado, né? Eu não creio no 100% que a minha igreja prega, eu não acredito em 5%. Cara, pelo amor de Deus, né? Difícil você achar um lugar tão personalizado para você. Outra coisa que você tem que tomar cuidado com as igrejas online. O que eu quero dizer igrejas online? Cuidado, porque você às vezes tá tão viciado na sua dopamina espiritual de sempre receber os conteúdos dos super pastores que você segue, das igrejas super bombadas que você segue, e aí você olha pra tua igreja e fala: ai, não prega como aquele baita pastor da dialética absurda. Ai, essa igreja não tem a live stream da melhor maneira possível do mundo. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Você precisa ter uma igreja onde você vai ter um pastor ou pastores que vão cuidar da sua vida, líderes que vão cuidar de você, que vão te discipular, que vão te confrontar, que são biblicamente embasados, e uma igreja cheia do Espírito Santo e mover do Espírito Santo, mover sobrenatural. Agora, como saber que eu devo mudar de igreja? Tá tendo um escândalo? Tá na hora de transição? É sempre você tem que fazer isso com muita sabedoria. E digo mais, além de fazer isso com muita sabedoria, faça transições debaixo de honra. Se for, obviamente, uma transição, não aconteceu nada de ruim na sua igreja, você só acha que é momento de transicionar para outra igreja, então comunique seus líderes, traga eles pro processo de oração, para quando você transicionar, você ser enviado com bênção e porta aberta, e não sair debaixo de algum lugar onde fecham as portas e você não está sendo enviado, você está sendo mais um livramento para aquele lugar, tá bom? Próxima pergunta aqui, que a Mari perguntou aqui: Gabriel, acredita que existe segunda chance para namoro? Eu acredito que houve uma traição aí, ou de qualquer forma um término e uma volta. Segunda chance sempre existe, mas cara, namoro, né? Namoro não é casamento. Vamos trazer algumas hipóteses aqui, tá? Se for traição, larga esse menino, cara. Ele te traiu uma vez, pode trair outras 1000. Ai, mas ele pode mudar. Cara, isso aí é a tua carência falando mais alto. Agora, se foi algo assim, nós namorávamos uma época, não tínhamos entendimento bíblico, nós não tínhamos maturidade espiritual, e a gente acabou terminando. Anos depois, 3, 4, 5 anos depois, nós nos reencontramos mais maduros, saudáveis espiritualmente. Cara, eu tenho um dos meus melhores amigos que viveu isso. Ele tinha uma namorada na adolescência dele, terminou, viveu uma vida com Deus, cresceu com Deus, reencontrou essa menina e hoje são casados e são grandes amigos. Nós somos padrinhos de casamento deles. Então, é possível, mas também não dá tanto ibope pra namoro não, tá bom? O Ian perguntou o seguinte, disse o seguinte, né? Quero muito deixar minhas vontades para fazer a vontade de Deus, mas é muito difícil. Ian, bem-vindo ao time, meu querido. A palavra de Deus já vai dizer isso. Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. A verdade é que a nossa carne está constantemente militando com o nosso espírito, né? A nossa alma está constantemente militando com o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito está pronto. Nós já entregamos a vida para Jesus, já houve justificação, mas nossa alma está sendo salva no processo de santificação. O principal é você continuar tendo domínio próprio, entendendo que nenhuma tentação que sobreveio sobre você, ela pode te vencer, você pode vencer todas as tentações que
sobrevêm sobre você e continue se separando, se santificando. Beleza, Ian? Tamo junto. Theo Patrocínio, segunda vez que ele me pergunta isso, vamos te responder então. A unção do riso é bíblica? Lá vem polêmica. Seria o que diz em Isaías 61:3. Vamos ver o que Isaías 61:3, por mais que eu sei o que é, tá falando ali. Isaías 61:3 vem, na verdade, de uma construção lá de Isaías 61:1, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas, me enviou para consolar os corações quebrantados, me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo de favor do Senhor. Aí chega o versículo 3. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamentos, louvores festivos em vez de desespero, e por aí vai. Olha, eu não acho que você consegue explicar a unção do riso, que eu já vou falar um pouco sobre isso, com Isaías 63, porque a grande verdade, meu querido, que a unção do riso, que foi algo que ficou muito popular ali, principalmente no avivamento do Canadá, ali, aquele mover de Deus que aconteceu no Canadá, ali em Toronto Revival, né? A grande verdade é que isso ficou muito polêmico, né? E, gente, a grande verdade é que existe alegria no Espírito Santo. O que aconteceu ali e acontece em outros lugares, nada mais é do que um momento de muita euforia e de muita alegria no Espírito Santo. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que a gente não pode transformar experiências em doutrinas. Não existe uma doutrina da unção do riso, mas existe alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer: não vos embriaguei com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Existe até uma polêmica aí, né, sobre essa questão do embriagar, mas o embriagar, ele tem essa, maioria das vezes, essa conotação negativa do álcool, de perder o controle, mas por que aqui Paulo estaria relacionando não vos embriaguei com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo? Por quê? Porque tem como você ser cheio do Espírito Santo, ter uma alegria com o Espírito Santo, contagiante, que vai te gargalhar, que vai te deixar livre, e que as pessoas vão olhar para você e achar que vocês estão bêbados. Não foi o que aconteceu em Atos 2? Aquelas pessoas viram eles sendo batizados do Espírito Santo, todos eles cheios do Espírito Santo, e eles falaram: eles estão bêbados. Então é meio que difícil você dizer que isso não é real. Porém, não podemos transformar isso numa doutrina, categorizar é a unção do riso. Não, eu gosto de ser um pouco mais equilibrado nisso e dizer que sim, o mover de Toronto, o Toronto Blessing, foi uma bênção. Saiu de lá inúmeros avivalistas incríveis, Randy Clark, você tem, saindo do Toronto Blessing, você tem Heidi Baker, Bill Johnson, uma galera que abençoa demais a gente no mundo carismático. Mas eu não vou dizer que existe essa coisa chamada unção do riso. Você pode ler sim na Bíblia, existe alegria no Espírito Santo, mas eu não vou também defender a unção do riso usando Isaías 61:3. Existe alegria no Espírito Santo, mas não vamos transformar isso numa doutrina. Beleza? Valeu! Cara, tem uma pergunta aqui bizarra. A Carol Santos mandou 3 perguntas. Ela mandou assim, ó: vender cristais para esotéricos sem falar delas como eles acreditam errado? Observação: não vendo cristais apenas para esotéricos, vendo também para colecionadores. Mas os esotéricos são a maior parte do público. Assim, eu não vou julgar o teu trabalho, mas eu acho que você deveria começar a orar para, quem sabe, mudar de trabalho. Porque, querendo ou não, você tá se envolvendo e você tá de alguma forma ou não alimentando uma cultura anticristã, uma cultura antibíblica. Essa questão de esoterismo, de energia dos cristais e tudo mais, cara, no fim das coisas são pedras, tem pedras preciosas, tem pedras que não são, mas cuidado para você ficar alimentando algo que em certas instâncias é até demoníaco, né? Quantas pessoas aí, wiccas, bruxas, pessoas que mexem com bruxaria, não compram esses cristais aí pra estar fazendo suas magias negras e por aí vai. Então, olha, Carol, sendo bem seu amigão aqui, que você me deu abertura, oraria pra tentar ter uma nova jornada aí de trabalho, uma nova coisa que você pode começar a trabalhar. Tá bom? Ó, isso aqui é legal, hein? Fizeram algumas perguntas nessa pegada aqui, ó. O Ed Van Guiar e o Ramos Rick perguntaram o seguinte, ó: o que fazer com jovens que não aceitam a liderança? E o Ramos Rick fala o seguinte: amizade e liderança, é preciso separar? Às vezes não há submissão por causa da amizade. Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, liderança se conquista. Outra coisa, liderança
não é posição, é posicionamento. Outra coisa, liderança é influência. Outra coisa, liderança é serviço. Vamos falar dessas 4 coisas? Cara, liderança, ela não se impõe, ela se conquista. Você vai precisar conquistar essa liderança. Não é porque você virou líder de jovens ou você colocou pessoas debaixo de você que elas necessariamente, por mais que biblicamente diz para que eles devam se submeter, mas tem que ser algo de coração, então você vai precisar conquistá-los. Segunda coisa, liderança não é posição, é posicionamento. Então não espera ser o líder geral para sair dando carteirada. Se posicione como um líder. E como você vai se posicionar? Esses 2 últimos pontos, que são o seguinte: liderança e influência. O quanto de fato essa tua liderança está influenciando na vida dessa pessoa. Ou você é apenas um chefe que gere ali o Ministério de Jovens, que gere ali o Ministério de Adolescentes e simplesmente fica delegando. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. O que aquele seu liderado está ganhando com a tua liderança? Que influência de fato você está gerando na vida dele? E por fim, liderança é serviço. O quanto você está servindo na vida dele. Hoje mesmo eu estava dando uma aula sobre isso e a verdade é que liderança vem de autoridade espiritual. A autoridade espiritual é dada para aqueles que têm maturidade espiritual. E aqueles que são maduros espiritualmente são aqueles que são responsáveis espiritualmente. Então você como líder, você não tem poder sobre os seus liderados. Você tem responsabilidade sobre eles. Você deve aos teus liderados, você deve a eles um encontro com Deus. Você deve a eles crescer com Deus. Então, comece a colocar essa mentalidade que eu tenho certeza que vai melhorar a tua relação com esses teus liderados. E só para responder aqui essa bônus, amizade e liderança. Cara, não tem problema você ser amigo dos seus liderados. Agora, você vai sim precisar colocar eles numa distância o bastante para eles conseguirem ver as cicatrizes que você já passou, para eles verem, olha só, ele se machucou nisso, mas ele soube passar por esse processo. Mas não tão perto bastante para ele ver as tuas feridas e normalizar isso e realmente não conseguir te enxergar como liderança. Tá bom? Arthur Silvério Araújo perguntou o seguinte: onde na Bíblia descreve reino? Olha, eu acho que você tá falando da questão de reino de Deus, né? A grande verdade é que eu desafio qualquer um que tá assistindo a gente aí a achar algum lugar onde Jesus chega e fala assim: é chegado o evangelho da salvação. Jesus está sempre pregando sobre o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus. E o que é o evangelho do reino? É o resumo da mensagem de Jesus, que ele veio inaugurar uma vida de plenitude que será na glória, que será realmente o reino de Deus que nós vamos viver. Então esse reino que nós vemos aí, que você está perguntando, você vai ver isso em inúmeros textos, principalmente Jesus falando: é chegado o reino de Deus. Preguem as boas novas do reino. Orem por curas, sinais, maravilhas e anunciem o reino. Então é esse reino que é descrito aqui na palavra de Deus. Cara, essa pergunta aqui é muito de adolescente. Vamos lá. Rafa FC 2010 perguntou o seguinte: se um gay que gosta de homem ficar com uma mulher que se identifica com homem, é certo? Porque na cabecinha dele é o seguinte: o problema é homem com homem ou mulher com mulher. Mas se tiver um homem com mulher, mesmo um homem com a identidade toda bagunçada e mesmo uma mulher com a identidade toda bagunçada, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você pode até tá realmente tendo um relacionamento heterossexual nas suas normalidades, né? De questão de origem, de nascença. Uma mulher que se identifica como um homem, mas é mulher, e um homem que é gay, que gosta de outro homem, mas é um homem. Não tá nada certo, cara. Porque os dois estão com problemas nas suas identidades. Os dois estão vivendo uma vida de imoralidade sexual, porque esse homem aqui tá ainda continuando sentindo atração por um outro homem. E essa mulher aqui se identifica como um homem e tá tendo uma atração por um outro homem. Então existe problema na identidade. E mais uma vez eu volto a dizer, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Para finalizar, eu vou ler aqui a pergunta da Faria Pri. É difícil ministrar santidade a adolescentes? Dicas. Olha, a verdade é que é difícil ministrar santidade para qualquer pessoa, né? A mesma dificuldade de um adolescente é a dificuldade de um jovem para viver em santidade. Mas lembrando, a dica é, primeiro, desconstrua esse pedestal da santidade, né? A gente vive num país católico onde santidade a pessoa remete a santo. Então aquela pessoa santa, imaculada, perfeita, incorruptível. Não, nós temos que ensinar que santidade é separado. Então ensinar e pregar e ensinar os nossos adolescentes sobre santidade nada mais é do que ensinar as pessoas que por amor a Jesus
elas irão se separar do pecado, se separar do mundo, se separar daquilo que as afasta de Deus. E eu finalizo, cara, com uma fala muito boa do meu pastor Theo Hayashi. Ele postou um Reels recentemente de uma pregação antiga, mas ele falava assim: se preocupe quando o mundo parar de te achar estranho, se preocupe quando o mundo te achar parecido com ele mesmo. Pensa nisso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o like, por favor. Se você assistiu até aqui, dá o like, por favor. Compartilhe no teu Instagram, compartilhe no grupo de jovens aí, no grupo de adolescentes e me ajuda aí a continuar crescendo esse canal que tem sido uma bênção. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!